E o medo está roubando a sua paz. Pare por um instante. Não siga adiante agora. Fique aqui comigo. Porque, talvez sem perceber, o medo foi entrando devagar ou ocupando seus pensamentos, apertando o peito, tirando o descanso da sua alma. Talvez você tenha tentado ser forte. Talvez tenha dito a si mesmo que vai passar. Mas, no silêncio da noite, quando tudo fica quieto, o medo fala mais alto. Ele rouba a paz. Rouba o sono. Rouba a esperança. Agora, respire fundo comigo. Inspire lentamente, segure por um momento, e solte devagar. Silêncio. Mais uma vez. Inspire, e solte. Permita que seu corpo desacelere. Permita que seu coração se acalme. Você não chegou até aqui por acaso. Este não é apenas mais um vídeo. Este é um convite de Deus para você parar de lutar sozinho. Se o medo tem tentado dominar seus pensamentos, se a ansiedade tem pesado mais do que você consegue suportar, ore comigo agora. Não precisa saber o que dizer. Não precisa ter todas as respostas. Apenas fique aqui. Abra o coração. E permita que a paz de Deus comece a entrar, exatamente onde o medo tentou se instalar. Ore comigo agora. Seja muito bem-vindo ao Coração em Oração. Este é um espaço simples, mas profundo, criado para acolher você exatamente como está agora. Aqui não há pressa, não há julgamentos e não há máscaras. Há apenas um coração que ora junto com o seu. Se você chegou até este momento carregando preocupações, medos ou um cansaço que ninguém vê, saiba de algo muito importante: você não está aqui por acaso. Deus conhece o caminho que te trouxe até aqui. Ele sabe o que pesa no seu coração e entende aquilo que você ainda não consegue explicar em palavras. No Coração em Oração, nós caminhamos juntos, em silêncio, em fé e em confiança. Este é um lugar seguro para respirar, para entregar, para confiar. Permita-se ficar. Permita-se orar. E permita que Deus fale com você neste momento. Talvez, enquanto você escuta estas palavras, o seu coração esteja inquieto por causa do futuro. Perguntas que não têm resposta, decisões que parecem pesadas demais, caminhos que ainda não estão claros. O medo do amanhã vai se acumulando e, pouco a pouco, vai tirando a sua paz. Talvez a ansiedade tenha se tornado uma companheira silenciosa. Ela aparece sem avisar, acelera o pensamento, aperta o peito e faz a mente girar sem parar. Mesmo quando tudo parece calmo por fora, por dentro há um barulho constante que não se cala. Há quem esteja enfrentando noites sem dormir. O corpo deita, mas a mente continua acordada. Pensamentos repetidos, lembranças, preocupações que surgem justamente quando o silêncio da madrugada deveria trazer descanso. Talvez existam também preocupações financeiras. Contas que se acumulam, responsabilidades que pesam, a sensação de que o esforço nunca é suficiente. O medo de não conseguir sustentar, de faltar, de não dar conta. E, em meio a tudo isso, pode haver a solidão. Mesmo cercado de pessoas, você se sente sozinho. Há batalhas que ninguém vê, dores que você guarda em silêncio para não preocupar ninguém. São lutas silenciosas. Guerras travadas dentro do coração. Você tenta ser forte, tenta seguir em frente, mas há dias em que tudo parece pesado demais. Se alguma dessas palavras descreve o que você está vivendo agora, saiba de algo muito importante: você não é fraco por se sentir assim. Você é humano. E Deus conhece cada uma dessas dores que você carrega em silêncio. Hoje, neste momento, você não precisa fingir que está tudo bem. Você pode simplesmente estar aqui, do jeito que está, e permitir que Deus encontre você exatamente nesse lugar. Mesmo quando ninguém percebe, Deus vê. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada pensamento que passa pela sua mente, cada sentimento que você tenta esconder. Nada do que você vive é invisível para Ele. Deus vê as lágrimas que você enxugou em silêncio, aquelas que caíram quando ninguém estava por perto. Ele vê os medos que você não consegue explicar, as preocupações que você guarda no coração para não preocupar ninguém. Ele conhece as noites difíceis, os pensamentos confusos, as perguntas que ainda não têm resposta. Há momentos em que você pode se sentir esquecido, ignorado ou incompreendido. Mas, diante de Deus, você é visto, conhecido e amado. Ele entende aquilo que ninguém entende. Ele acolhe aquilo que ninguém abraça. Ele escuta até mesmo as orações que você não conseguiu transformar em palavras. Deus não olha apenas para o que você mostra por fora. Ele olha para o interior da sua alma. Ele sabe onde dói, onde pesa, onde o medo se instalou. E, ainda assim,
Ele permanece ao seu lado. Você não está sozinho nesta batalha. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está presente. Mesmo quando você não sente, Ele está cuidando. Mesmo quando o caminho parece incerto, Ele continua guiando seus passos. Agora, permita que essa verdade alcance o seu coração. Deus está aqui com você. Ele vê você. Ele conhece você. E Ele não vai te abandonar. Agora, eu quero convidar você a dar um passo de fé. Não é um passo grande, nem complicado. É um gesto simples, mas profundo, e entregue agora. Entregue a Deus aquilo que está pesando no seu coração. Entregue os medos que você tem carregado sozinho. Entregue as preocupações que voltam todos os dias. Entregue aquilo que você não consegue controlar, resolver ou entender. Neste momento, não tente organizar tudo com a mente. Apenas permita que o seu coração fale. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo, em silêncio, diga dentro de você: Senhor, eu entrego. Silêncio. Entregue o passado que ainda machuca. Entregue o presente que confunde. Entregue o futuro que assusta. Não segure nada. Não esconda nada. Deus não se assusta com a sua dor. Quando você entrega, algo começa a mudar por dentro. O peso já não precisa estar somente sobre você. O controle que cansa pode ser colocado nas mãos de Deus. Permita-se descansar agora. Permita-se confiar. Este é o momento de soltar as mãos, abrir o coração e deixar que Deus conduza. Entregue agora. Deus está aqui. Se esta oração já está tocando o seu coração, eu quero convidar você a fazer um gesto simples, mas cheio de significado. Escreva o seu amém nos comentários. Não é apenas uma palavra. Quando você escreve amém, você declara fé. Você diz, mesmo em silêncio, que confia, que entrega e que acredita que Deus está cuidando de você. Esse gesto não é para mim, nem para o canal, é para o seu próprio coração. É uma forma de dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu confio. Se quiser, escreva com calma, no seu tempo. E depois volte sua atenção novamente para este momento de oração. Vamos seguir juntos, em silêncio e em fé. Agora, vamos iniciar esta oração com o coração tranquilo e a mente aberta. Coloque-se na presença de Deus, exatamente como você está. Sem pressa. Sem cobranças. Apenas esteja. Senhor nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Silencia o nosso coração, acalma nossa mente, envolve-nos com a Tua paz. Que todo ruído interior comece a diminuir. Que toda agitação encontre descanso em Ti. Neste momento, Senhor, nós pedimos que a Tua presença preencha cada espaço do nosso ser. Onde a tensão, traz alívio. Onde a inquietação, traz serenidade. Onde a confusão, traz clareza. Pai amado, permite que o nosso corpo desacelere. Que a respiração se torne mais leve. Que o coração bata no ritmo da confiança. Afasta agora toda a ansiedade que tenta dominar os pensamentos e derrama sobre nós uma paz que não depende das circunstâncias. Senhor, envolve-nos com o Teu Espírito. Que possamos sentir que não estamos sozinhos. Que a Tua presença seja percebida como um abraço que acolhe e protege. Que a nossa mente descanse em Ti, que o nosso coração encontre repouso. Neste momento de oração, nós escolhemos parar. Parar de lutar sozinhos. Parar de carregar pesos desnecessários. Parar para estar contigo. Recebe, Senhor, este início de oração como um gesto de confiança. Estamos aqui. Em silêncio. Em fé. Na Tua presença. Senhor Deus, neste momento nós nos colocamos diante de Ti para entregar todo medo e toda ansiedade que tem tentado dominar o nosso coração. Tu conheces, Pai, cada pensamento acelerado, cada preocupação insistente, cada sensação de aperto que invade a alma sem pedir permissão. Senhor, nós declaramos agora que o medo não tem autoridade sobre a nossa vida. Não o medo do amanhã, não o medo das notícias, não o medo das perdas, não o medo de não ser suficiente. Nós entregamos tudo isso em Tuas mãos. Pai amado, onde a ansiedade tem roubado a paz, nós pedimos que o Teu Espírito venha restaurar. Que toda inquietação seja silenciada pela Tua presença. Que toda mente confusa encontre descanso em Ti. Que todo coração agitado seja envolvido pela Tua calma. Senhor, nós soltamos agora o controle que cansa. Entregamos as tentativas humanas de resolver tudo sozinhos. Entregamos os pensamentos repetitivos, os cenários imaginados, os medos que ainda não aconteceram. Nós nos rendemos a Ti. Tu és o nosso refúgio seguro. Quando o medo se aproxima, nós corremos para Ti. Quando a ansiedade aperta, nós nos escondemos em Ti. Tu és a rocha firme quando tudo parece instável. Tu és o abrigo quando a tempestade tenta nos assustar. Pai, cobre agora este coração com a Tua paz. Que a Tua presença expulse todo o temor. Que a confiança volte a ocupar o lugar onde o medo se instalou. Que a esperança comece a respirar novamente dentro de nós. Nós escolhemos confiar. Nós escolhemos descansar. Nós escolhemos acreditar que Tu estás no controle, mesmo quando não entendemos o caminho.
Senhor, recebe agora este clamor. Liberta-nos do medo. Acalma a ansiedade. E faz do nosso coração a tua morada de paz. Senhor Deus, depois de entregarmos os nossos medos, nós escolhemos agora confiar. Confiar não apenas com palavras, mas com o coração inteiro. Confiar mesmo quando o caminho ainda não está claro. Confiar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Pai amado, ensina-nos a descansar em Ti. A descansar quando a mente insiste em se preocupar. A descansar quando o coração quer antecipar o amanhã. A descansar sabendo que Tu estás segurando tudo em Tuas mãos. Nós reconhecemos, Senhor, que não controlamos todas as coisas. E isso cansa. Mas também reconhecemos que Tu és o Deus que governa, sustenta e conduz. Nada foge do Teu cuidado. Nada escapa do Teu olhar. Quando tentamos carregar tudo sozinhos, o peso se torna insuportável. Mas quando colocamos a nossa vida em Tuas mãos, algo se acalma por dentro. O coração desacelera. A alma encontra repouso. Pai, ajuda-nos a soltar as preocupações que não nos pertencem. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, na Tua vontade e nos Teus caminhos. Mesmo quando não entendemos, nós escolhemos descansar. Que a Tua paz governe agora os nossos pensamentos. Que a Tua presença nos lembre de que não estamos sozinhos na caminhada. Que possamos repousar na certeza de que Tu estás cuidando de cada detalhe. Hoje, Senhor, nós decidimos parar de lutar contra o que não podemos controlar e descansar naquilo que Tu já estás conduzindo. Senhor Deus, neste momento nós pedimos a Tua cura interior. Vai tocando, Pai, nas partes mais profundas do nosso coração, naquelas feridas que ninguém vê e que muitas vezes nem sabemos explicar. Tu conheces as dores do passado que ainda machucam, as lembranças que insistem em voltar e os sentimentos que ficaram guardados por tempo demais. Senhor, toca agora na criança interior que existe dentro de nós. Naquela parte que se sentiu rejeitada, abandonada, desvalorizada ou incompreendida. Cura as palavras duras que ficaram gravadas. Cura as experiências que deixaram marcas. Cura os momentos em que faltou cuidado, presença ou amor. Pai amado, Tu viste as lágrimas silenciosas que caíram quando ninguém estava olhando. Tu conheces os sorrisos forçados, as tentativas de parecer forte quando, por dentro, tudo estava quebrado. Hoje, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Derrama o Teu bálsamo de paz sobre as feridas antigas. Onde houve dor, traz consolo. Onde houve rejeição, traz aceitação. Onde houve culpa, traz perdão. Onde houve tristeza, traz esperança. Senhor, restaura nossa identidade. Lembra-nos do nosso valor. Reafirma em nós que somos amados, cuidados e escolhidos por Ti. Que nenhuma dor do passado tenha mais poder sobre o nosso presente. Que a Tua cura alcance aquilo que nenhum remédio toca, aquilo que nenhum conselho resolve, aquilo que só o Teu amor pode restaurar. Nós recebemos, Senhor, a Tua cura. Com mansidão. Com fé. Com gratidão. Senhor Deus, mesmo que ainda não vejamos todas as respostas, nós escolhemos esperar em Ti com esperança. Porque sabemos que Tu estás trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Tu eides nos bastidores da nossa história, cuidando de detalhes que nós não conseguimos enxergar. Pai amado, renova agora as nossas forças. Onde havia cansaço, derrama ânimo. Onde havia desânimo, reacende a fé. Onde o coração estava pesado, começa a soprar um novo fôlego de vida. Nós declaramos que a esperança está voltando. Que a paz está retornando aos poucos. Que a luz começa a entrar onde antes havia medo e incerteza. Mesmo que o caminho ainda não esteja completo, nós confiamos em cada passo que Tu estás conduzindo. Senhor, ajuda-nos a perceber os pequenos sinais do Teu cuidado. A reconhecer a Tua mão nos detalhes simples. A entender que cada dia é uma oportunidade de recomeço. Que a Tua paz comece a ocupar o lugar da angústia. Que a confiança substitua a inquietação. Que o nosso coração encontre descanso ao saber que Tu não abandonas aqueles que confiam em Ti. Nós declaramos, Senhor, que esta fase não define o fim da nossa história. Tu estás renovando, restaurando e preparando algo novo. E mesmo antes de ver, nós escolhemos crer. A esperança se levanta. A fé se fortalece. E a Tua paz começa a florescer dentro de nós. Senhor Deus, antes mesmo de vermos a resposta completa, nós escolhemos agradecer. Agradecer não apenas pelo que já aconteceu, mas também pelo que Tu ainda estás fazendo. Obrigado, Pai, porque a Tua presença nos sustentou até aqui. Agradecemos pelo cuidado silencioso, pelas forças renovadas, pela paz que começa a se instalar no coração. Obrigado pelas vezes em que Tu nos guardaste sem que percebêssemos. Pelos livramentos invisíveis, pelas portas fechadas que nos protegeram e pelos caminhos que ainda estão sendo preparados. Pai amado, somos gratos porque Tu permaneces fiel, mesmo quando a nossa fé oscila. Obrigado porque Tu não desistes de nós. Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, a Tua mão continua nos sustentando. Que este sentimento de gratidão acalme a nossa alma. Que ele nos ajude a confiar ainda mais. Que ele prepare o nosso coração para receber aquilo que o Senhor já está alinhando no tempo certo. Recebe, Senhor, o nosso agradecimento sincero. Ele brota de um coração que confia, descansa e espera em Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a Sua presença te envolva com paz e segurança. Que o Seu amor te alcance exatamente onde você mais precisa agora.
Que Deus acalme o seu coração, silencie os seus pensamentos e renove as suas forças. Que toda inquietação dê lugar ao descanso. Que todo medo seja substituído pela confiança. Que a paz que vem do alto permaneça com você, mesmo quando as circunstâncias tentarem te tirar do eixo. Que o Senhor caminhe à sua frente, te guarde por trás e te sustente em cada passo. Que Ele seja luz nos momentos de dúvida, refúgio nos dias difíceis e força quando o cansaço aparecer. Que esta oração continue ecoando dentro de você ao longo do dia. Que o seu coração permaneça firme, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Receba esta bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se este momento falou com o seu coração, eu te convido a continuar caminhando conosco. Inscreva-se no Coração em Oração, um espaço preparado para que possamos rezar juntos, com calma e fé, todos os dias. Se sentir no coração, compartilhe esta oração com alguém que você ama. Às vezes, uma simples partilha pode alcançar exatamente quem mais precisa de paz neste momento. Aqui, no Coração em Oração, nós acreditamos na força da oração diária, na presença constante de Deus e no poder de caminhar juntos. Que este canal seja para você um lugar de descanso, esperança e renovação. Fique com Deus. E até o nosso próximo momento de oração.